Olá, bom dia, boa tarde, boa noite para você que vai ver essa gravação. Me chamo Júlio Medeiros. É um prazer estar aqui com vocês. Fazemos parte da agência Centene, que é o Centro de Treinamentos e Estágio do Nordeste. Nessa oportunidade, você está assistindo uma videoaula do projeto Academia da Indústria. Academia da Indústria é uma série formada por 6 cursos que são voltados para quem deseja trabalhar em fábricas e indústrias da sua região. Nós estamos no primeiro passo dessa trilha pedagógica com o curso Auxiliar de Produção de Alta Performance. Queremos convidar você a continuar a nossa trajetória fazendo os demais treinamentos, que serão as rotinas e operações do almoxarifado, o PPCP, Planejamento, Programação e Controle da Produção. Falaremos também sobre o Kaizen e as ferramentas da qualidade, cujo um item muito importante nessa metodologia é o Programa 5S, também conhecido no Brasil como método de olho, e finalmente com as rotinas e as operações da logística da expedição. Sim, quem está aqui conosco no curso inicial, introdutório, como acabamos de falar, sobre o operador, aquela pessoa que vai trabalhar como auxiliar de produção e buscando uma boa, uma alta performance, como curso inicial, e terminando com o último curso que fala sobre a expedição, nós acreditamos, com esta série de 6 cursos, você vai ter uma noção geral de como funciona o mundo fabril, o mundo das fábricas, o mundo das indústrias, quer sejam grandes, médias, pequenas, atuantes no setor do vestuário ou agroindústria. Nós vimos na primeira aula desse módulo introdutório, que é auxiliar de produção, nós mostramos que toda fábrica, independente do porte ou do setor de atuação, ela tem 3 grandes áreas, e cada área dessas formadas por pequenos microprocessos. Então, as áreas principais que nós colocamos de forma didática para você entender primeiro, o almoxarifado, onde se recebe todos os insumos, e também aqui onde há, em muitas empresas, principalmente as de pequeno porte, a compra desse material. Evidentemente que esse setor estará em extrema ligação com a produção propriamente dita, porque nós vamos ver, mediante a metodologia de trabalho aqui, se a produção é chamada de produção enxuta ou produção empurrada, você vai ver que há um método cuja demanda de matérias-primas, de insumos, é repassado para o setor de compras do almoxarifado, e isso deve ter uma logística perfeita, just in time, para que haja o tempo certo e a quantidade certa de produtos chegando aqui. Em outras palavras, não pode ter estoque de matérias-primas de insumos demais, mas também não pode faltar. Então, é interessante você acompanhar a sincronia entre esses dois setores, o almoxarifado e a produção. E a produção, sim, nós vamos continuar falando o que foi evidenciado na aula de ontem. Tem que ter eficácia e tem que ter eficiência. Nós vimos que a eficácia de produção está relacionada com atingir as metas de produção propostas para um período de, às vezes, trimestral, mensal, semanal, diário, no turno daquele dia e naquela hora, tem que atingir aquela meta de produção, até mesmo porque a força de vendas, que aí já entra a expedição, o departamento de produtos acabados, eles têm clientes que estão precisando desses produtos. Esses produtos precisam ser entregues no tempo certo, mas com a mesma qualidade proposta e que o cliente já evidencia numa determinada marca. Então, observe que a produção tem as metas a atingir porque ela já tem sua relação com a equipe de vendas. E aí funciona todo o sistema fabril. E qual a importância disso no módulo introdutório como esse, para você entender o mundo das fábricas? É porque cada grande departamento desse, como eu falei, tem suas rotinas, suas operações,
E há uma palavrinha que você, esse curso é voltado para alguém que vai estar tendo as noções básicas, que deseja entrar numa fábrica, trabalhar. Então, é uma palavra que é muito usada no mundo das fábricas, chamadas POPs, que são os procedimentos operacionais padrão. Toda fábrica, ela tem uma metodologia a seguir. Ela, na verdade, quanto mais estruturada, quanto mais organizada é a gestão da fábrica, mais os procedimentos operacionais são padronizados, para que não haja diferença lá na frente no resultado em termos da fabricação dos produtos. Então, você que vai atuar como auxiliar de produção, entenda que se sua função é no início do ciclo produtivo, porque você não está mais vivenciando uma experiência como na Idade Média, onde todos os produtos eram feitos pelos artesãos, havia o artesão e o artesão se preocupava em fazer a peça por inteira. Se fosse uma roupa, uma bota, um chapéu, ele sozinho fazia tudo. Ainda existe, né, pessoas que trabalham com artesanato hoje em dia, mas uma fábrica há o processo produtivo. Então, aquela bota, aquele sapato, aquela roupa, ela é dividida em vários processos. Um corta, outro vai unir o lado da blusa, outro vai colocar a gola, enfim. Você vai atuar numa parte desse processo. E mesmo atuando com uma parte do processo, você trabalha muitas vezes no esteio, numa fábrica de calçados, o seu trabalho é só colocar o solado do calçado, estou dando exemplo, e você vai entender que existe um POP, um procedimento operacional padrão ali. O que aconselhamos é você, se possível, atuar debaixo da orientação de um supervisor, de um líder, atuar em todas as fases do processo. Por quê? Porque isso vai aumentar a sua competência profissional. Nós vimos também na aula introdutória, o que eu chamo de aula 1, que a competência de um profissional é formada pelo conjunto de conhecimentos, habilidades e atitudes que ele desenvolve durante a sua vida. Como o saber teórico aqui, nós colocamos uma alegoria da academia da indústria, está dispensando conhecimentos teóricos para você aprender com esses conhecimentos, quem sabe, novas habilidades. Mas, quando você tem a oportunidade de trabalhar numa fábrica, ali, como eu falei, dependendo do seu cargo, quanto mais cargos você atua numa fábrica, cada cargo tem o seu POP, seus procedimentos operacionais padrão, que é um conhecimento prático que vai gerar também novas habilidades. Isso é importante porque nós acreditamos que você começa de uma maneira até humilde, como auxiliar de produção, uma fábrica, abaixo de 100 da linha de produção, no cargo que você foi designado, você vai tomando conhecimento daquele cargo, conhecimento padrão. E quanto mais você atua em várias áreas da empresa, melhor será o seu conhecimento prático, técnico ali dentro. Isso vai gerar habilidades que nós chamamos de hard skills. E isso, quanto mais um auxiliar de produção, ele conhece toda a fábrica, mas um dia ele poderá ser um gestor, um líder. E ele vai entender que ele vai ser requisitado não só numa determinada função operacional, mas ele vai precisar ter noção de prevenção, nós chamamos de manutenção corretiva, preventiva, noção de controle da qualidade, noção de manter o ambiente limpo, organizado, porque isso não só combate o desperdício, mas também isso ajuda muito o ambiente da pessoa a estar focada, estar trabalhando com motivação, e já vai gerando o outro lado, são as soft skills, as habilidades comportamentais. Aí sim, o profissional que aprende as habilidades técnicas sabe trabalhar em equipe, trabalhar com liderança, quer seja sendo líder ou debaixo, né, submetendo-se debaixo das orientações de um líder, mas trabalhando para o bem de todos da equipe, e ele vai, como todo ser humano, tendo problemas, ele resolve de maneira
positiva. Isso tem muito a ver com a sua comunicação, nós chamamos assertividade na comunicação, mas hoje nós vamos querer mostrar que esse profissional aqui, pegando o gancho do ano passado, que se ele for eficaz, há um livro chamado Os Sete Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, e o primeiro hábito é chamado de a proatividade. Claro, ele tem que também mostrar resiliência para ser um líder, mas hoje nós vamos querer mostrar esse item. Toda fábrica ela precisa ter metas. Você já viu na aula passada, ou seja, precisa de um auxiliar de produção que seja eficaz, que atinja as metas, é o que nós chamamos de performance. Mas ele pode melhorar, ele tem uma boa performance, mas pode ir para excelente performance, ou uma alta performance, aí vai depender dele melhorar sempre, é o que chamamos de eficiência. Ele mesmo deseja fazer suas coisas melhor, mais rápido, então durante o nosso treinamento, nós queremos abordar isso. Desse modo, entenda que essa aula 2 vai continuar esse assunto. Relembrando que a eficácia é uma característica pertencente às pessoas que alcançam os resultados esperados, em termos de objetivos e de metas. Mesmo assim, ele não se acomoda. Além de eficaz, ele vai tentar ser eficiente, que é fazer mais com menos, é fazer as coisas sempre melhor ou mais rápido, mas sem perder a qualidade. Daí, essa aula 2 nós vamos começar a falar sobre isso, a eficácia. Há um livro, eu penso que talvez você que está vendo essa gravação já tenha lido esse livro, ou ouvido falar dele, Os Sete Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, do Stephen Covey. É um livro que todo profissional da indústria deve ler. Por quê? Se a eficácia é a primeira coisa que você precisa ter na sua vida profissional dentro da indústria, você precisa ter hábitos que vai gerar disciplina, que vai gerar foco, que vai te ajudar para melhorar a sua performance, ou seja, progresso, melhoria contínua. Então, esse livro é importante. A disciplina e o foco são detalhes que deixam transparecer o progresso profissional de uma determinada pessoa. Claro que esse livro fala de 7 hábitos. Eu vou falar aqui, pelo menos nesse módulo, sobre operador, sobre um auxiliar de produção de alta performance. Então, vamos falar sobre esses 3 primeiros hábitos, que é ser proativo, ter na sua filosofia de vida a questão de gestão do tempo para atingir metas e fazer sempre o que é mais importante. Isso aqui é fundamental. E vamos deixar para os outros módulos a vitória pública, que está relacionado com a trabalhar em equipe, pensar ganha-ganha, não só pensar em si, mas no outro, é o criar sinergia, compreender primeiro, depois ser compreendido. Vai ter durante a série de cursos, nós vamos falar sobre isso aqui, a vitória coletiva. E também falar a importância de você sempre se renovar, mesmo você sendo alguém que já está com seus 50 anos de idade, mas vai se aposentar talvez com 60 ou 65. E alguns, mesmo com 65, não querem parar, querem se renovar. Eu gosto de dizer o seguinte: só envelhece quem não se atualiza ou quem não quer mais aprender coisas novas. E estamos em tempos de quarta revolução industrial, cuja uma das características é a mudança constante de tecnologias. Se você não tem um hábito ou um gosto de aprender coisas novas, aí realmente você envelhece. Mas, independente da idade, você tem alguém que sempre está aberto a aprender, é o que nós falamos hoje, a quarta revolução industrial, com as novas tecnologias, exigem empresas que aprendem, porque são formadas por pessoas que aprendem. Ou seja, então aqui, ó, o hábito é um hábito se renovar, afinar o seu instrumento. Voltando então para esse primeiro hábito, seja proativo. Explicando o que é proatividade.
uma das características é a habilidade de prever uma situação e agir de maneira positiva. Não adianta você prever que vai chover e não se preparar. O proativo, ele está sempre agindo. Uma pessoa com iniciativa e que busca superar as expectativas iniciais. Tem conhecimento sobre o que faz, sabe como seus colegas trabalham e aproveita para adquirir experiências com eles, o que lhe permite antecipar-se aos fatos. Uma maneira didática também de explicar o que é proatividade é explicando o que não é proatividade. Então, tem dois exemplos. Um é o gato vivo, o gato morto, ou o bola cheia e o bola murcha. O que é o gato vivo? É o proativo. Então, vamos encontrar uma alternativa. O que diz o gato morto? Está vivo, mas está morto. Apareceu um problema, ele diz logo, não há nada que eu possa fazer. O vivo, o proativo, vamos encontrar uma alternativa. Mais uma palavra do gato vivo, posso tomar outra atitude, o morto. Só assim, pronto. Isso diante de situações. Olha, o líder X, você precisa mudar. O proativo diz, tá bom, eu vou mudar minhas atitudes. O gato morto, o reativo, não quer mudar. Ou então ele fala, o gato reativo, preguiçoso. Eles nunca vão aceitar isso. O gato vivo, o gato que é, no caso aqui, proativo, o gato que é prudente, vão buscar uma apresentação eficaz. Quando há um desafio, o preguiçoso diz logo, eu não posso, o prudente, eu vou tentar. E o bola cheia, bola murcha, nós vamos no nosso grupo do WhatsApp, daí quem está no grupo do WhatsApp vai ver um vídeo sobre bola cheia, bola murcha, e basicamente mostra que o bola cheia é aquele profissional proativo, que está sempre com a motivação em dias, está sempre animando todo mundo a procurar atingir as metas, mas tem aquele que, ó céus, ó vida, bola murcha. Então, a proatividade é necessária para você ser considerado um auxiliar de produção de alta performance. Seja alguém positivo, alguém chamado de bola cheia, alguém que tem uma linguagem proativa e você vai ser reconhecido como alguém que a empresa diz, eu preciso desse profissional na minha equipe. Por outro lado, alguém que não é eficaz, que não atinge metas, que está sempre desanimado, chamado bola murcha, que se expressa através da linguagem reativa, do tipo, não há nada que eu possa fazer, sou assim, pronto. Ah, esse chefe, essa equipe me deixa louco. Eles nunca vão aceitar isso, tento fazer isso mesmo, eu preciso, se eu pudesse. O bola cheia ele tem uma linguagem proativa. Vamos procurar alternativas. Posso tomar outra atitude. Eu sou responsável por meus sentimentos. Farei o meu melhor. Eu escolho fazer isso, eu prefiro, eu farei iniciativa para atingir objetivos e metas. É o que a gente fala, é eficácia. Não existe alta performance, uma meta claramente definida. Uma boa meta nos dá claridade, nos dá foco, nos ajuda a estabelecer prioridades. A meta ajuda a vencer a acomodação, uma vez que ela é uma propulsora da ação. A meta serve como instrumento para avaliação do progresso. E aí, eu vou querer que você assista o desenvolver desse assunto na aula 3. Eu vou introduzir agora. Você está ali numa tarefa, cuja tarefa, nós explicamos, existe procedimentos operacionais padrão. Então, cuidado, porque durante o seu dia, a sua rotina, você vai ter as rotinas, operações do seu cargo, você, para ser alguém eficaz, para atingir sua meta, identifique o que são tarefas de produção e tarefas de ocupação. Tarefas de produção são aquelas que levam o colaborador na direção da sua meta. É ali ele tem que ter foco, é ali ele tem que ter disciplina, mas há as tarefas de ocupação.
são aquelas que muitas vezes até precisam ser executadas, mas não estão atreladas à meta. Essas tarefas aqui de ocupação que não estão atreladas a metas, elas se dividem em duas: as obrigatórias, são aquelas que, apesar de não estarem atreladas à meta da produção, precisam ser feitas, como limpeza do ambiente de trabalho, um retrabalho necessário por causa da qualidade que não foi adequada, volta a fazer, não ajuda a atingir a meta do dia, mas é obrigatório fazer. Mas tem as dispensáveis, são aquelas que sequer precisam ser feitas e, se possível, dispensar, como conversas paralelas, ou ter que resolver um problema de equipe, passou muito tempo, algo que poderia ser dispensável, ou distratores ou roubadores de foco, como uso de celulares e em excesso a banheiro ou água. Claro que você tem o seu tempo correto de fazer isso, mas são esses detalhezinhos que faz com que você perca o foco, faz com que você não atinja a meta no que está nas suas tarefas de produção. Essas tarefas de produção também se classificam em duas categorias: as que são com margem e sem margem. Com margem são aquelas que são concluídas antes do prazo estabelecido. Oba! Meta superada com folga, tenho condições de melhorar a minha performance. Foi eficaz, mas eu posso melhorar, porque você atingiu com margem. E existem as sem margens, são aquelas que são concluídas quase no limite do prazo, ou até mesmo depois do vencimento. Ufa, terminamos. Mas você precisa analisar o método que você está fazendo. Porque, às vezes, é um detalhezinho que você está atingindo a meta, mas está ali, nós chamamos a média. E não é bom ser mediano, alguns dizem medíocres. Você tem que ser alguém que trabalha com margens, com folga, para melhorar a sua performance. É esse assunto que a gente vai falar no próximo encontro, porque já envolve o hábito 2, você saber priorizar as coisas, saber dar prioridade ao que é mais importante. Ocupar-se não é produzir, tarefas de produção com margem. Se você não tem agenda, acaba virando a agenda dos outros. Você precisa ter margem para melhorar a sua performance, melhorar a sua eficiência. Paramos hoje porque hoje você viu que você precisa evoluir e crescer, sendo bola cheia, um gato prudente, não um gato preguiçoso, bola murcha. E assim nós esperamos vê-lo na próxima oportunidade, na próxima aula. Paramos aqui a nossa gravação e nos vemos noutra oportunidade. Que Deus abençoe a todos.